isso aí, gente. Estamos aqui de volta com a aula de exercícios sobre gases. Então vamos lá? Ótimo. Começamos aí, ó, um exercício da FUVEST que fala: uma certa massa de gás ideal, inicialmente a pressão P0, volume V0 e temperatura T0, é submetida à seguinte sequência de transformações. Ela é aquecida a pressão constante até que a temperatura atinja o valor de 2T0. Bem, depois ela é resfriada a volume constante até que a temperatura atinja o valor inicial, T0. Ela é comprimida a temperatura constante até que atinja a pressão inicial, P0. Ora, calcule os valores da pressão, temperatura e volume no final de cada transformação. Ok. Então aqui, gente, ó, pressão constante, né? Então é só V1, T1, V0, né? No caso, V0, T0 é igual a V2, T2. No caso, a temperatura já atinge 2T0. Então vamos lá. V2 sobre T0 é igual a... Aliás, V0 sobre T0 é igual a V2 sobre 2T0. T0 cancela. O V2 vai ser igual a 2V0. Ok? Agora, ela é resfriada a volume constante até que a temperatura atinja a temperatura inicial T0. Então, o volume é constante agora, então a gente precisa achar quem? A nova pressão, correto? Bem, vamos lá. A pressão é P0, porque não mudou, né? Ficou constante. O volume, ele é constante, então eu vou tirar ele fora, sobre 2... Aliás, deixa eu apagar aqui. Ok. Sobre a situação da temperatura, né? Resfriada a volume constante até que a temperatura atinge o valor inicial de T0. Ótimo. Que é exatamente o T2, né? E ele quer saber, resfriada a volume constante até que a temperatura atinge o valor inicial. Bem, se a temperatura inicial ela era 2T0, lembra? Daqui passou para 2T0. Aí ele vai chegar a uma nova pressão em que foi reduzida a temperatura até T0. Aí de novo, T0 cancela, a nova pressão é metade da pressão anterior. Ok, e a terceira agora ela é comprimida a temperatura constante até que atinja a pressão inicial P0. Ok, então no início a gente tem pressão inicial sobre 2, que é isso aqui, vezes o volume que ele ficou, no caso 2V0, né? 2V0, tá aqui, manteve, né? Esse volume acabou se cortando aqui, mas ele se manteve lá, igual a nova pressão, que se reduziu até P0, e o novo volume. Esse novo volume, ó, cancela, cancela, P0 cancela, cancela, o volume vai ser igual ao volume inicial, ok? Aí ele quer que a gente represente as transformações no diagrama de pressão versus volume. Aí se você fizer isso, pressão e volume, você vai ter aqui o seu volume zero e a sua pressão inicial, ok? Aí o que aconteceu? A pressão se manteve constante e a temperatura aumentou. E você teve mais, né? Pressão constante, ó, foi de V0 até 2V0. Tá aqui. Esse é 1. Aí depois o que aconteceu? Os volumes foram os mesmos. Então a pressão caiu, certo? Até P0 sobre 2. Tá aqui, ó. Esse é o trecho 2. Aí depois você teve o quê? Esse P0 sobre 2 aí caiu até, aliás, subiu, né? Na realidade, assim, no trecho 3, ele atingiu a pressão inicial P0. Aí ele subiu, ó, até P0 novamente, ok? E o volume acabou caindo em V0 de novo. Então tá aqui, né? Na realidade, são retas isso, tá? Deixa eu apagar isso aqui que tá feio.
Isso é reto. Okay? Isso faz na régua, aqui é a situação 1, essa é a situação 2, essa é a situação 3. Ok? Isso aqui é pressão, isso é volume. Feitinho. Ótimo. Vamos lá, dar continuidade. Ok, fei. O reservatório contém 15 kg de gás. Perfeito, a pressão de 3 atm. Sangra-se o reservatório e a pressão do gás cai para 2,8 atm. Supondo que a temperatura não varie, qual é a massa ΔM do gás retirada do reservatório? Ok. Bem, numa condição inicial, né, gente, a gente sabe que P1, aliás, PV é igual a nRT, né? Então, na primeira condição, a gente sabe que é 3 vezes o volume ocupado, tá? nRT. Ótimo, até aí tudo bem. Agora, na condição lá, isso corresponde a 15 kg, ok? Na condição seguinte, ele vai para 2,8 vezes o volume ocupado, né? Afinal, o reservatório é sangrado, então o volume é o mesmo, igual a N, R, aliás, é N1, né? E N2, porque o número de mols muda, já que você sangra, você retira moléculas lá de dentro, né? R e T. Agora é o seguinte, ó, isso vai corresponder a um X quilos. Agora, se você vê que o N1 e o N2 vai ser o que a gente está procurando, N1 vai ser 3V sobre RT, e N2 vai ser 2,8V sobre RT. O número de mol ele é equivalente, então, né? Se você dividir um pelo outro, você vai ver que ele é equivalente aqui a 2,8 e 3. Mas, ó, a gente sabe que o N1 ele corresponde a 15 quilos, tá? De alguma maneira ele tem essa relação. Então, os 15 quilos vai ser 3V sobre RT. E o seu X quilos, que eu não sei, vai corresponder ao 2,8V RT. Se você multiplicar isso, vai dar X vezes 3V RT igual a 15 vezes V RT, ok? O RT cancela, o V cancela, e o seu X vai dar 15 dividido por 3, que vai dar 5 quilos, ok? 5 quilos, isso quer dizer que deu X? Sim, caiu, não é isso? A pressão caiu, isso foi para 5 quilos. Cuidado aqui, gente, eu já estava me esquecendo, presta atenção, não dá 5 não. Olha só, deixa eu apagar isso aqui, nada a ver. E aqui é o seguinte, ó, ainda tem, né, na hora que eu multipliquei isso, esse 15 ainda tem esse 2,8 aqui, ó, multiplicando, ok? Aí, enfim, agora sim, o x vai ser igual a 15 vezes 2,8 sobre 3, aí isso dá 5. Aí fica 5 vezes 2,8. 2,8 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vezes 5, 10, 14. Agora sim, corresponde a 14 quilos, ok? Então isso é 14 quilos. Como ele quer o ΔM, você sabe que era 15, agora é 14, o ΔM, a variação de massa é exatamente de 1 quilograma, ok? Feitinho, ótimo. Vamos lá, partir para o próximo probleminha. Probleminha da Vunesp. Olha daí. O ar do ambiente a 27 graus entra em um secador de cabelos, um aquecedor de ar, e sai dele a 57. Ótimo, voltando para o ambiente. Qual é a razão entre o volume de uma certa massa de ar quando sai do secador e o volume dessa mesma massa quando entrou no secador? Suponha que o ar se comporte como um gás ideal, ok? Bem, gente, aqui é o seguinte, né? Você tem a variação de temperatura de um lado e ele quer a razão entre o volume de uma certa massa de ar quando sai pelo secador e o volume da mesma que entrou, né? Se você supor que os dois estão no mesmo ambiente, você vai supor que a pressão é a mesma. Então, P1 igual a P2. Ótimo, é isobárica a situação. E quando é isobárica, a gente sabe que V1 T1 é igual a V2 T2, porque a pressão cancela. Aí essas temperaturas, gente, ó, isso aqui somando 273 dá 300K. E 57 com 273 também dá 10, 12, 13,
dá 330. Ótimo, então vamos lá. A razão dos volumes, né? Ele quer, vamos dizer, a situação que entra quando entrou no secador por baixo, né? Então, o volume que entrou sobre a temperatura que entrou de 300 é igual ao volume que saiu sobre a temperatura que saiu de 330, ok? Já que ele quer, então, a razão do volume de seta maciar quando sai, né, sobre isso, então vou passar isso para cá e 330 para cima. Então, o volume que sai sobre o volume que entra é o 330 pelo 300. Cancela. Isso aqui vai dar 11 por 10, vai dar 1.1. Essa é a razão, né? E é a dimensional, ok? Feito. Vamos lá. Isso é bem típico, parecido com questão de Enem, né, gente? Copy. Vamos lá. O gráfico representa a isoterma de certa massa de gás ideal que sofre uma transformação a temperatura constante. Ok. Ótimo, ter constante. Com base nos valores informados do gráfico, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume no estado C. Ele quer saber isso e isso. Já que a temperatura é constante, P1V1 igual a P2V2. Vamos achar aí que um ponto que a gente tem, ó, esse aqui, ó, ponto A. 5 vezes meio é igual a PB vezes o volume 0,8. Então, PB é igual a 5 vezes 0,5 sobre 0,8. Simplificando, 5 vezes 5 sobre 8. 5 vezes 5, 25. Sobre 8, quanto dá isso? 3, 8, 24, 10, 10. 1 vezes 8, 8, 2. 2, 8, 16. Enfim, 4, 40, 5. 3,125 atmosferas. Beleza? Agora, a mesma situação eu faço. Ó, 5 vezes 0,5 é igual à pressão de 1, que é o VC, vezes o VC. O VC vai dar 5 vezes 0,5, que vai dar 2,5 metros cúbicos. Ok? Fechou? Ótimo. Mais um. Espera aí. Copiando. Chegando. Federal do Rio Grande do Sul. Ótimo. O diagrama abaixo representa a pressão P em função da temperatura absoluta T para a amostra de gás ideal. Os pontos A e B indicam dois estados dessa amostra. Ok. Sendo VA e VB os volumes correspondentes aos estados indicados, podemos afirmar que a razão VA e VB é... Bem, gente, aqui é o seguinte. A situação do gás é ideal. E eu tenho a relação entre temperaturas e ele quer VA e VB. Então, fácil. Vou usar P1V1 T1 igual a P2V2 T2. Agora, eu vou considerar o A, esse estado aqui. Então, vai ser PA, vai ser P0, correto? VA, não sei. TA é igual a T0. Agora, estado B, PB, 2P0. Volume, não sei. E TB, 2T0, ok? Ó, cancela o P0 com P0, cancela o T0 com T0, cancela o 2 com 2. Então, isso me deu que VA é igual a VB. E se você isolar, VB por VA vai dar 1, ok? Alternativa C. Ótimo, facinho. Mais um. Claro. Um aqui do Mackenzie. O pesquisador transferiu uma massa de gás perfeito à temperatura... Espera aí que tá... Pronto. Um pesquisador transferiu uma massa de gás perfeito à temperatura de 27 graus Celsius, corresponde a 300 K, para outro recipiente de volume de 20% maior, ou seja, aumentou o volume. Para que a pressão do gás nesse novo recipiente seja igual ao inicial, o pesquisador deve aquecer o gás até de quanto? Né? Aquecer o gás de quanto? Ou seja, aquecer de, gente, é variação, viu? Variação. Então, vamos lá. Essa situação do volume 20% maior, quer dizer que se o volume inicial vale V,
o volume final vale 1,2V. Você pode, enfim, ou usar essa situação, né? Vale 1, que é 100%, mais 20%, ou seja, 120%. Você pode falar, né, que V é igual a 120% do volume inicial. Pode ser isso também, ok? Essa é a ideia. Mas, enfim, eu vou usar 1,2V, ok? E a temperatura é o que eu quero achar, para quanto ela vai, e a situação, a pressão do gás seja igual à inicial. Então, a situação é isobárica, né? Se a pressão é igual, eu vou ter V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Volume inicial vou chamar de V, temperatura inicial eu sei que é 300, volume final eu sei que é 1,2V e a nova temperatura. Então, o V cancela, o T vem para cá e faz 1,2 vezes 300, ok? 300 vezes 1,2 vezes 300, bota os dois zeros aqui, ó. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, anda uma casa, dá 360. K, ok? 360K, gente, vai menos 273, olha só. 6 vai para 5, aqui 10, aqui sobrou 7. 3 vai para 2, aqui 15, vai dar 8. Isso deu 87 graus Celsius. Aí você quer saber se quer aumentar de quanto, né? Aí você vai fazer 87 menos 27. É como se fosse 80 menos 20, que vai dar 60 graus Celsius de aumento, ok? Ótimo. Vamos lá, então. Mais um probleminha resolvido. Agora vamos para outro. Olha só, do Paraná é só. Uma seringa de injeção tem seu bico completamente vedado. Inicialmente contém volume de 5 centímetros cúbicos de ar sob pressão de 0,9 10 a quinta Pascal. Pascal é outra unidade, tá, gente? Suponha que a massa de ar se comporte como um gás perfeito e sofra uma transformação isotérmica, e quando o êmbolo for puxado, aumentando o volume interno para 20, a pressão vai para quanto? Bem, se é isotérmica, gente, P1V1 tem que ser igual a P2V2. A pressão inicial é de 0,9 10 a quinta. O volume inicial é de 5 centímetros. A pressão final é o que eu quero saber. E o volume foi parar em 20 centímetros. Ótimo. Então, ó, pressão vai ser 0,9 10 a quinta vezes 5 dividido por 20. Dá para simplificar o 5 e o 20 sobrou 4. Ok? Então está dando 0,9 sobre 4. Eu ajustando isso, né, para ficar melhor, 9, olha lá, aumentei o número de diminuindo lá, 10 a quarta sobre 4, eu divido 9 por 4, 2 vezes 4 dá 8, sobrou 1 aqui, 10, né, aí 2 vezes 4 dá 8, sobrou, 2, 2,25, então a pressão de 2,25 vezes 10 a quarta Pascal. Ou então, deixa eu ver, já tem aqui já, né, 2,25 10 a quarta Pascal, ótimo, chegamos ao resultado. Bem, vamos lá, pegar mais um. Mais um aqui de gráfico, ó. Ceará. Considere o processo experimentado por um gás ideal mostrado na figura. Saiu de A, veio para cá e foi para o B. Seja TA a temperatura absoluta do gás no ponto A e TB a absoluta no ponto B. Podemos afirmar correspondente que TA sobre TB é. Bem, gente, TA por TB, ó, P1, no caso PA, VA, TA é igual a PB, VB sobre TB. A pressão no estado A, 8. O volume no estado A, 2 sobre TA. Pressão no B é 6 vezes o volume do B, 4. Então, TB. E ele quer TA por TB. Então, boto o TA para cá. 2 vezes 8 dá 16. 4 vezes 6, 24. Vou botar ele para baixo. O TA sobe sobre o TB. Dá para simplificar, ó. Por 2, esses dois caras dá 8 aqui e 12 aqui. Por 2 de novo, isso dá 4 aqui e 6 aqui. Por 2, isso aqui dá 2 aqui e 3 aqui. Ou seja, 2 terços. Fechou? Mais um resolvido? Ótimo. Então vamos lá para mais um do Ceará.
teórico. Vamos lá. Um gás ideal sofre processo cíclico mostrado no diagrama PT, conforme a figura abaixo, essa aqui. O ciclo é composto pelos processos termodinâmicos AB, BC e CA. Assinale as alternativas abaixo, aquela que contém o diagrama PV, né, no caso aqui é PT, equivale ao ciclo PT. Ótimo. Aqui o que está acontecendo, gente? Ó, de A para B, está mudando a pressão e está mudando como é que fala? A temperatura. A temperatura aumenta e a pressão aumenta também. Então é o seguinte: a B, a pressão tem que aumentar, correto? A B, a pressão aumenta, ó. Nesse caso aqui está ok, a pressão está aumentando, a pressão AB está aumentando, a pressão AB está aumentando, a B está aumentando, a B está aumentando. Então a pressão está ok. Agora, a temperatura também, tá? Bem, em todos os casos a temperatura vai aumentar. Então vamos ver aqui o caso em que a pressão é constante. A pressão é constante de C para B, né? E a temperatura cai. A pressão é constante de C para B para cá, ó. De B para C, né? B para C, e a temperatura cai o quê? B para C, a temperatura cai o quê? B para C, a temperatura cai. B para C, a temperatura cai. B para C, a temperatura cai. Até aqui o quê? Aí, de C para A, a temperatura é constante. Aí, se você se lembrar, né, de C para A temperatura é constante e a pressão cai, né? Olha só, pressão caindo, só que é uma reta. Temperatura constante, gente, é uma isoterma, tá? Lembre-se, isoterma é uma curva. Aqui, ó, as isotermas estão passando aqui, ó. Então isso está errado. As isotermas estão passando aqui, está errado. Opa, olha a isoterma aqui, ó. Olha as isotermas passando aqui, está errado. Sobrou só a B pra gente, ok? Então na realidade a isoterma ajudava a gente a matar o problema. Por isso você tem que saber o jeitão dessas coisas, para você não se confundir na hora. Ótimo, mais um probleminha. Copiando, colando. O EPB. Um freezer foi regulado para manter a temperatura interior igual a menos 3 graus Celsius. Quando a temperatura exterior vale 27 graus e a pressão de um atmosfera, uma pessoa fecha a porta do freezer e liga-o. Após um certo tempo, ele tenta abri-lo, mas não consegue com facilidade. Isso ocorre porque, gente, na realidade, como há uma alteração interna, né, você diminui a pressão aqui dentro e a pressão aqui fora acaba sendo maior e pressionando a porta, né? Imagina que aqui seja a porta, pressionando. Então você tem que fazer uma força contrária contra essa pressão. Você tem que superar essa diferença de pressão, porque está muito pequena a pressão lá dentro, a pressão está muito grande, né? Tanto que tem um experimento interessante que é você esquentar a água, né? Você esquenta a água, coloca numa garrafa PET e posteriormente você coloca essa mesma garrafa PET dentro do congelador. Você vai ver que ela se amassa todinha, né? A pressão interna diminui demais e a pressão externa dela faz com que amasse a garrafa, né? Interessante, né? Enfim, essa é a situação que está acontecendo. Agora vemos que temos valores aqui, né? Então o que dá para a gente saber? O volume do freezer é constante. Então, já que o volume é constante, a relação é P1T1 igual a P2T2. Aqui no caso, 27 graus, a gente já sabe que é 300K. Aqui, 273 menos 3, no caso, vai dar 270. Né? A temperatura vai daqui para cá. A pressão inicial, vamos dizer que seja uma atmosfera, que está aqui fora. A temperatura inicial de 300K. Aí ele vai passar por uma nova pressão, agora a 270K. Correto? Vai diminuir a pressão lá dentro, isso aí a gente já sabia. Então a nova pressão vai ser 270 dividido por 300. Ó, dá para simplificar isso por 3, não é isso? Isso vai dar 9 aqui, isso vai dar décima, a pressão vai ser 0,9 atmosferas. Aí vamos ver, né? Achar o 0,9 está aqui, ele fala a pressão no interior do freezer é menor do que a pressão no exterior e vale 0,9. Ok, essa é a real. A pressão cai aqui dentro, a pressão de fora é muito maior, você não tem força para abrir isso aqui, beleza? Fechou. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui, tem mais um aqui da PUC. PUC São Paulo, uma câmara, uma câmara, de volume constante, contém 1 mol de gás ideal. Nossa, tá... Que pena, gente. Bem, vamos ver se eu consigo entender. De gás ideal, uma pressão de meia atmosfera. Se a temperatura da câmara for mantida constante e mais 2 mols do mesmo gás forem nela injetados, sua pressão final será de quanto? Bem, quer dizer que você tinha lá uma câmara que tinha 1 mol de gás, né? Uma pressão de meio atm, né? Tudo ok. E tinha lá uma temperatura e tal. E o volume é constante. Aí ela veio para o mesmo volume V, você injetou mais 2, então você passa a ter 3 mols, ok? Aqui dentro a temperatura agora é constante. Aí você quer saber a pressão final. O que a gente sabe? Para essa aqui, gente, o PV igual a nRT, a gente sabe que a pressão vale meio, o volume é V, o N a gente sabe que é 1, e o R é R e a temperatura é constante. Agora, eu vou dividir pela situação 2. A nova pressão que eu não sei, o volume é constante. Isso passou a 3 mols, o R é o mesmo e a temperatura é a mesma. Quando eu dividir, volume corta com volume, RT corta com RT. Isso ficou meio sobre P igual a 1 terço. Bota esse 3 para cá, esse P para cá. P vai ficar 3 vezes meio. Então, a pressão vai ser 1,5 atmosferas, ok? Vai dar a alternativa A. Deu para aproveitar o probleminha aí. Ótimo. Vamos lá. Bem, agora mais um problema. Aqui a CAF, olha só. Considerando P a pressão, V o volume, N o número de moléculas de um certo gás ideal, a energia cinética média por molécula desse gás pode ser descrita como... Gente, energia cinética é igual a 3 meios de nRT. Lembra-se disso? Ótimo. Aí ele quer saber a energia cinética média por molécula desse gás pode ser escrita como? Nas funções de P e de V. Se você se lembrar, nRT é igual a PV. Então você pode também escrever que é 3 meios de PV. Ok? Pode ser PV. Agora, nós temos um problema que é o número de moléculas, não é isso? E aqui é o número de mols. Como é que a gente vai relacionar aqui o número de mols com o número de moléculas? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Olha só, gente, mais fácil ainda. Presta atenção. Essa energia cinética que nós achamos aqui, ela é para o gás todo. Todo o gás, tá? Agora, ele quer cinética média por molécula. Se é por molécula, vai ser a energia cinética dividido pelo número de moléculas. Então, 3 sobre 2 PV sobre N. Você fazendo isso vai chegar em 3 sobre 2 PV N na parte de baixo. Ok? Vai dar a alternativa E. Fechou? Fechou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bem, não, gente. Esse foi o último exercício. Eu agradeço vocês aí. Espero ter ajudado. E vamos aguardo vocês até a próxima aula, ok? Abraço, até mais.